Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. No Band Cidade de hoje você vai ver feriadão de vacina. Saiba quem poderá ser imunizado contra a Covid-19 amanhã em Uberlândia. Dia D. Público convocado recebe segunda dose da vacina contra o coronavírus em Uberaba. Em breve, novos grupos devem ser imunizados. O governo de Minas publicou norma técnica liberando a imunização para o público de 12 a 17 anos. Retomada com moderação. Mesmo com novas medidas de flexibilização, procura pelo setor de eventos ainda é tímida. As noivas elas estão com essa percepção de estar diminuindo os eventos, reduzindo, para fazer só dentro do essencial mesmo. Esporte. Confira como ficou a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro após a última rodada. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. Nós começamos o Band Cidade chamando a repórter Débora Pérez porque um homem caiu agora há pouco em uma fossa de mais de 10 metros de altura próximo de Araguari. Não é isso, Débora? Boa noite para você. É isso mesmo, Léo. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Isso aconteceu agora há pouco, ele caiu em um poço artesiano na cidade de Grupiara. O que aconteceu? Um barranco próximo ali de onde ele estava acabou desmoronando e isso fez com que ele acabasse caindo dentro desse poço artesiano. Esse poço ele tem 15 metros, mas o que complicou a situação é que ele estava trabalhando nesse poço com algumas ferramentas e na queda ele acabou levando uma ferramenta pontiaguda com ele que acabou perfurando o pulmão dele. Para complicar ainda mais a situação, em Grupiara não tem atendimento para situações tão complexas como essa. Então ele precisou ser levado para Aguari, a mais ou menos 90 quilômetros de onde ele estava. Agora ele está sendo atendido, o estado é grave, a gente segue acompanhando, trazendo todos os detalhes ao longo da programação e torcendo muito para que ele fique bem. Leonardo? Com certeza, Débora, a gente vai acompanhar essa situação que aconteceu, então, agora há pouco, próximo de Araguari. Vamos ver agora outros destaques da segurança aqui da região. 3 suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar no bairro Abadia, em Uberaba. Com eles, os militares encontraram 3 pés de maconha, 2 balanças de precisão e cerca de 160 pedras de crack e mais de R$ 2.100 em dinheiro. Também em Uberaba, a polícia procura 2 suspeitos de utilizar notas falsas de R$ 100. O primeiro caso foi nessa loja no bairro Neida Mendes, onde um deles comprou algumas camisetas e pagou com dinheiro falso. Outro caso foi nesse posto de combustíveis, onde o suspeito chegou nesse carro preto e pediu que o frentista abastecesse R$ 20, pagando com uma nota de R$ 100 falsa. Os 2 ainda continuam foragidos. E a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto porque a gente tem falado muito das despesas. Muitos donos de bares e restaurantes ainda buscam alternativas para diminuir os prejuízos causados pela pandemia. Rodrigo precisou fazer empréstimos para não fechar as portas. Dono de um bar, ele disse que a situação ainda está longe de ficar boa. A gente teve que se endividar, fazer financiamento. Eu, pessoalmente, o São Anupo teve que fazer um financiamento aí de 4 anos para pegar um dinheiro para fazer um fluxo de caixa, porque era muito instável. Para ele, o jeito é inovar e atrair mais clientes. Buscar sempre estar melhorando nosso atendimento, a gente tentar ir para mais na mídia, né? E fazer lançamento, novos drinks, fazer alguns eventos aqui no bar. Logo voltando aí, liberando, para ver se a gente voltar com música ao vivo também. Em Uberlândia, bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sábado até às 11 horas da noite. Já no domingo, o funcionamento é só até às 6 horas da tarde. Desde que Uberlândia suspendeu o toque de recolher e flexibilizou o período de funcionamento de alguns estabelecimentos, o atendimento está voltando ao normal na medida do possível. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o cenário ainda não está como esperavam. Pensando que existe a possibilidade de um horário de verão, o que seria o ideal? Que pudesse bares e restaurantes abrir pelo menos até meia-noite todos os dias, finais de semana até mais tarde, onde as pessoas pudessem frequentar um happy hour, pudessem ir no bar mais tarde, no restaurante mais tarde, e principalmente aos domingos. Rápido intervalo no Band Cidade e na volta nós vamos continuar com esse assunto, só que dessa vez sobre a situação dos eventos. Aqui
Na Nacional Piso tem mais, muito mais para você. Tem atendimento especializado com promoções de verdade. Traga seu orçamento, compare e confira nossas promoções. Cuba Tramontina Morgana, 699. Porcelanato Portinari, 90 por 90. Esmaltado e polido extra, 99,90. Vem pra Nacional Piso, preço alto é lá fora. Aqui, João Naves de Ávila, 4535 e Floriano Peixoto, 4212. Maurício Exclusive, uma equipe de profissionais renomados trabalhando para deixar seus cabelos com saúde e brilho. Agende já uma visita em nosso salão. Aniversário Supermax. Baixou geral. Não dá pra perder. Açúcar Cristal Delta 5 quilos 12,89. Cerveja Império 350 ml 2,59. Lombo suíno quilo 16,98. Maçã ou uva Benitaca 2,99. O patrão falou, tá falado. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Band Cidade de volta para falar que, por causa das baixas temperaturas registradas em julho, várias lavouras de café foram atingidas. Resultado, a próxima colheita não será suficiente para cobrir os prejuízos. Uma paisagem que não se via há quase 30 anos. A forte geada que caiu sobre Minas Gerais em julho deste ano mudou o cenário das lavouras de café em várias regiões do estado. Esta produtora de Araxá teve 65% da plantação atingida. Nesse caso aqui, ó, a gente vê que ele não vai brotar nada, tá vendo? Tá tudo morto mesmo. Então a gente não sabe. Aqui não terá produção. Aqui é fato que não terá produção ano que vem. Nas terras de Dona Beja, segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, a área atingida ultrapassa 3.500 hectares e as perdas da próxima safra devem chegar a 22 milhões de reais. O governo estuda medidas para tentar amenizar os prejuízos dos cafeicultores. Creio que o município, no que puder fazer, a gente está trabalhando e fazendo, está levantando os dados. Nós já temos aí projetos que vai ajudar a amenizar esse problema, mas não vai ser o suficiente. Se no campo o prejuízo é inevitável, aqui na cidade, quem paga essa conta é o consumidor do bom e velho cafezinho. Por conta do mau tempo, ele já está 20% mais caro. E, de acordo com a indústria brasileira de café, vem mais aumento por aí. Até o fim de setembro, a gente deve pagar cerca de 40% a mais pelo café. E olha que esse aumento ainda é reflexo de perdas que os produtores tiveram na última safra. Para se ter uma ideia, a saca do café arábica, que corresponde a 99% da produção mineira, custa hoje em torno de R$1.000, o dobro do que valia em 2020. Já o café Conilon, mais consumido no país, está sendo vendido por R$600 a saca de 60 quilos. Há um ano, o valor era de R$355. Com menos produto no mercado, vale a lei da oferta e da procura. Porque café é uma commodity atrelada ao dólar e os cafeicultores estão preferindo também exportar as suas produções. Mesmo com os preços tão altos, os produtores garantem que a próxima colheita não será suficiente para cobrir os prejuízos com o clima. O ano que vem a gente vai produzir 40% só, né, do total aqui da nossa fazenda. Então o prejuízo foi muito grande.
A gente nunca viu isso antes. E por falar em prejuízos, lembra da motociata com o presidente Jair Bolsonaro realizado na semana passada? Então, um dos organizadores ainda está arcando com as despesas. Érico Gabriel tem os detalhes. Boa noite, Érico. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Realmente foi uma despesa muito grande, viu, Léo? Só tem que deixar bem claro que são várias pessoas que participaram, algumas tomaram frente, são muitos grupos, muitos movimentos, vários grupos de motociclistas que tiveram à frente desse evento, mas algumas pessoas estiveram aí na organização. Pessoas autônomas disseram que não tem nenhum grupo de representatividade, mas o prejuízo ficou. Eu conversei com um dos organizadores hoje, ele disse que cerca de R$56 mil que foi o prejuízo. Na verdade, foram os gastos. Por quê? O Gabinete de Segurança Institucional do presidente recebeu a carta que eles enviaram de convite da motociata e fez algumas exigências. Entre elas aí 5 mil metros de gradil, banheiros químicos, aí fizeram carros de som, faixas, adesivos, teve combustível, 10 motos 750 cilindradas para a segurança do presidente. Por isso agora, hoje a dívida está em R$19.800 e eles pedem ajuda agora para pagar esses encargos. Tá certo, Érico. Muito obrigado pelas informações. E mesmo com a flexibilização do decreto de Uberlândia permitindo eventos com até 400 pessoas, a procura pelas festas de casamento ainda é tímida. A Júlia não vê a hora de subir no altar e prometer ao Henrique amor eterno. Por conta da pandemia, o sonho precisou ser adiado para o próximo mês de outubro. A gente vem sonhando, vem organizando e quando acontece, igual aconteceu uma coisa que ninguém estava esperando, a frustração é bem grande. Com tantas alterações, o casal precisou lidar com as mudanças. Então, assim, literalmente 2 extremos. Lógico que tinha dias que eu estava tranquila, mas tinha dias que eu me culpava bastante, repensava bastante em questão da festa. Com a flexibilização dos eventos em Uberlândia, agora a Júlia e o Henrique podem convidar 400 pessoas para a festa de casamento. Mas nem tudo está permitido. A pista de dança, por exemplo, precisou ceder espaço para mesas e cadeiras porque ela não pode funcionar. Não foram apenas os noivos que foram pegos de surpresa com as mudanças. Os empresários do ramo também se assustaram. O que muda para mim? O meu espaço, ele consegue atender essa quantidade de pessoas. Porém, precisa de ter um distanciamento de 2 metros por conta dos protocolos de biossegurança. Então, a gente não consegue fazer um evento para 400 pessoas. Mesmo diante de tantas perguntas sem respostas, tem muitos noivos que ainda não acreditam que esse seja o momento de expandir a festa. Para essa cerimonialista, quase nada mudou com a alteração do decreto. Para esse mês, nós temos 2 eventos que já estavam marcados e eles continuam com os mesmos requisitos, menos de 100 pessoas que foram enquadrados dentro do decreto anterior. A verdade é que a pandemia trouxe novos hábitos. As noivas elas estão com essa percepção de estar diminuindo os eventos, reduzindo, para fazer só dentro do essencial mesmo. Independente de 100 ou 400, para os protagonistas dessa história, apenas a presença do companheiro é suficiente. Mais um intervalo no Band Cidade. Na volta vamos falar da vacinação contra a Covid-19. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Telha Eternite 366 a partir de R$ 109,90. Tinta Coral Souvenir 18 litros a partir de R$ 269,90. Tubo de esgoto a partir de R$ 73,90. Salete Materiais para Construção. João Naves de Ávila, 6265. No Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte 550. No bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Tem notícia boa pra você e pro seu comércio. E notícia melhor ainda pra você abastecer sua casa com os menores preços, coisinha. O aniversário do Marte Minas chegou! A cada R$ 150 em compras, você concorre a 20 carros zero. E a 2.000 vales compra de R$ 150. Você que é cliente Marte Mais tem chance em dobro. Aniversário Marte Minas. O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Uberlândia está inaugurando a Estação de Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro. Conhecida como Capim Branco, é a maior obra de tratamento de água do Brasil neste momento. E a maior da história de Uberlândia. Pronta e já em funcionamento, tem capacidade para abastecer 3 milhões de habitantes.
o que garante água tratada para nossa gente até 2060. Eu vou ter água agora, Quando for adulta, E até ficar velhinha. lá vou eu! Uhul! DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. 133 anos de uma cidade apaixonante. Atenção para o plantão de ofertas Velox. Neste mês de setembro, a Velox está com ofertas de arrepiar. Pneu 175/6013 a partir de R$ 239,90. Pneu 175/7514 a partir de R$ 269,90. Embreagem para o seu carrão a partir de R$ 299,90. Ligue 0800 700 1800 e vem de Velox. Band Cidade de volta para falar da vacinação contra a Covid-19 em Uberlândia. Vamos voltar a falar com a repórter Débora Pérez, que tem os detalhes. Débora, amanhã é feriado, quem poderá ser imunizado? Não é porque é feriado que não vai ter vacinação aqui na cidade, né, Léo? Amanhã a imunização segue acontecendo, essa semana a gente relembra que está acontecendo a aplicação da segunda dose, até que para a expectativa de que mais de 35 mil pessoas se completem o esquema vacinal, a gente precisa dar andamento nessa vacinação. Amanhã, terça-feira, a imunização vai para as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer entre os dias 23 e 29 de junho, e a primeira dose, a aplicação da segunda dose da AstraZeneca também para as pessoas que se imunizaram entre os dias 10 e 20 de junho. Essa imunização ela acontece na Arena do Sabiazinho, no ginásio do TC e no Centro Municipal de Cultura. Agora a gente precisa conversar sobre um outro assunto também, são as doses da Coronavac que foram bloqueadas pela Anvisa. A gente já relembra, né, que a gente já ouviu no noticiário geral, em que essas doses vieram de uma empresa da China que não tinha licença para invasar elas e por isso elas foram bloqueadas. Uberlândia chegou a receber 1.160 doses dessas que foram bloqueadas pela Anvisa, mas a prefeitura noticiou, acabou emitindo uma nota agora à tarde dizendo que nenhuma dessas doses foi aplicada nos últimos dias. A gente segue acompanhando e essas doses agora serão enviadas para uma câmara fria onde a Anvisa vai resolver o que vai ser feito com elas. Eu volto com você aí no estúdio, Léo. Muito obrigado, Débora, pelas informações. Hoje em Uberaba foi dia de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uberaba recebeu 89 doses de Coronavac do lote interditado pela Anvisa. Os imunizantes vieram na última remessa entregue pelo Estado, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nenhuma das vacinas chegou a ser aplicada. A gente está vendo esses dias agora uma possível porcentagem do estoque para a gente evoluir e ver como é que vai ser essa evolução da semana e a próxima semana e tentar fazer um cronograma voltado para isso. Hoje, a Prefeitura realizou mais um dia D de segunda dose para imunizar as pessoas que estavam agendadas para receber a vacina no fim de semana e também no feriado de 7 de setembro. Eu tive Covid, tinha poucos dias que eu tinha tomado a vacina, graças a Deus tive os sintomas bem leves, então apostar na vacina. Tem que tomar, com certeza. Está acabando com muitas famílias. Muito triste. O governo de Minas publicou norma técnica liberando a imunização para o público de 12 a 17 anos. O início da vacinação está previsto para o dia 15 deste mês. Mas, aqui em Uberaba, a expectativa da Prefeitura é de que os adolescentes comecem a ser vacinados antes disso. A antecipação será possível graças ao número de doses ainda em estoque. O município também deve estender a aplicação da terceira dose para toda a população acima de 60 anos. Por enquanto, somente os idosos asilados estão recebendo o reforço contra a Covid-19. A gente vai iniciar da mesma forma como iniciamos anteriormente, né? 90 anos, depois de 85 a 90 e gradativamente até os 70. E a gente está em análise para ver como é que isso vai ser viabilizado aqui para o nosso município. Vamos atualizar agora os dados do coronavírus em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 6.498 novos casos e 79 mortes. Lembrando que não foram computados os dados do fim de semana no estado. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 170 novos casos foram registrados e 4 pessoas morreram. Já Uberaba, foram 27 casos e 2 mortes nas últimas 24 horas. Bom, e a gente volta a falar do Corpo de Bombeiros sobre uma preocupação. O aumento das queimadas continuam. A repórter Melissa Paroneto está ao vivo e tem as informações. Melissa, boa noite. Mais um caso foi registrado hoje, né?
Boa noite para você, Léo, e para todo mundo. Olha, um caso não, foram 6 incêndios em vegetação registrados hoje aqui em Uberaba e no fim de semana foi ainda pior. Quase 30 queimadas registradas. O Corpo de Bombeiros tem tido bastante trabalho por aqui. Ao meu lado, o sargento Carlos Elias tem mais detalhes sobre essas ocorrências. Boa noite, sargento. Obrigada pela sua participação. Bom, incêndios tanto na zona rural quanto na área urbana. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Então, Melissa, nós tivemos aí mais de 26 ocorrências registradas na sexta, sábado e domingo. Como você disse, 6 só hoje. Esses incêndios devido aí à baixa umidade, o vento, né? E a ação humana, muitas das vezes a ação maldosa, vem ateando fogo aí, trazendo esse transtorno, essa devastação imensa aí nas nossas vegetações. Hoje, por exemplo, vocês tiveram que cortar várias árvores que caíram por conta de queimadas. Sim, tivemos uma guarnição que deslocou aqui na Filomena Carta Fina para atendimento de ocorrência devido à queimada que houve no sábado e no domingo na Filomena Carta Fina. Essas árvores que ficam aí à margem da rodovia, elas caíram de 8 a 9 árvores, obstruindo a via parcialmente. Houve a necessidade de realizar o corte e desobstruir para evitar novos acidentes. Na BR-050 também um grande incêndio aí acabou deixando o trânsito parado por mais de 1 hora, uma grande área também. Esse incêndio ocorreu no quilômetro, na 050, quilômetro 145, no sábado. O pessoal nosso trabalhou dia e noite naquela região. No domingo, dando continuidade no quilômetro 149, também trabalharam ali. Houve realmente obstrução da via, né, para evitar acidentes. Foi fechado a via e o pessoal nosso trabalhou naquela região intensamente. No dia de hoje atingiu o quilômetro 141 até 146, mais ou menos, na fazenda da Uniub. Esse fogo, ele chegou até transpor a via e pegando nas fazendas da região, queimando mais de 20 hectares. Obrigada pelas informações, é isso. O trabalho não para por aqui, Léo. Importante trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Melissa, pelas informações. Nós vamos para o último intervalo no Band Cidade. Não saia daí, porque na volta nós vamos falar de futebol. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Você vai construir ou reformar? Não perca tempo e nem dinheiro. Venha para Barão dos Pisos. Aqui o seu dinheiro rende muito mais. Pisos, louças, metais, porcelanatos, esquadrias e muito mais. Toca pra Barão. Piso extra 46 por 46, R$ 21,90. Revestimento branco extra grande formato, R$ 22,90. Régua madeirada extra retificado 20 por 1,20, R$ 49,90. Barão dos Pisos. Um jeito fácil de construir. Avenida Barão do Rio Branco, 1570, Uberaba. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a RN Saúde. RN Saúde é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. RN Saúde, uma empresa do sistema Apvida. Band Cidade de volta para falar do futebol. O Uberlândia Esporte já sabe qual será seu adversário na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A definição aconteceu após a última rodada da primeira fase realizada ontem. Vamos dar uma olhada nos resultados do grupo onde estão as equipes aqui da região. Olha só, a gente está vendo aí então a tabela, vamos mostrar a tabela. Agora a gente observa todos os detalhes depois após a sexta rodada
do Brasileirão da Série D. Olha só, nós temos aí a Caldense vai enfrentar a Águia Negra, Ferroviária contra o Patrocinense no domingo, Rio Branco contra o Boa Esporte e Uberlândia contra o Rio Branco. E no jogo de ontem, no Parque do Sabiá, a Ferroviária saiu na frente com este gol de Cleiton aos 12 minutos do primeiro tempo. 4 minutos depois, o Uberlândia empatou com o Ingro, completando o passe de Kellington. Com o resultado de 1-1, o Verdão vai enfrentar o Nova Mutum do Mato Grosso, com o primeiro jogo marcado para o próximo fim de semana, como a gente viu aí na tabela, no Parque do Sabiá. Vamos ver o que disse o treinador da equipe do Verdão. A equipe do Nova Mutum é uma equipe que já vem há 2, 3 anos em ascensão dentro do futebol mato-grossense, que mantém o seu trabalho da sua comissão técnica ao longo desse tempo. É uma equipe que já tem um conjunto que traz desde da divisão de acesso do Campeonato Mato-Grossense. É uma equipe que passou por merecimento, uma equipe muito competitiva, com muitos conceitos estruturais dentro do trabalho. Mas hoje nós entramos muito forte dentro da competição. Os nossos atletas hoje mostraram o processo evolutivo que nós estamos diário e a gente sabe que vão ser 180 minutos de quem tiver mais conceito, de quem tiver mais organização, mais concentração e principalmente for mentalmente forte, porque são jogos que além da parte técnica, tática e física, você tem que estar com a parte mental muito forte, muito focado, porque você tem que minimizar a probabilidade de erro para poder te dar a oportunidade de você passar de fase. E é isso que nós temos passado por nossos atletas. Continuar nesse processo evolutivo, continuar crescendo coletivamente, porque entramos muito forte nesse primeiro mata-mata que nos espera aí com o Nova Mutum. Já pela Série A, os mineiros não jogaram neste fim de semana. Pela Série B, o Cruzeiro vai enfrentar o Goiás amanhã às 9h30 da noite no estádio da Serrinha, em Goiânia. E a equipe de ginástica acrobática de Uberaba conquistou várias medalhas no Campeonato Nacional realizado em São Bernardo do Campo. Alegria de quem se preparou e muito para esse momento. Na volta para casa, sorriso no rosto e muitas medalhas na bagagem. Resultado de uma participação incrível na última competição nacional de ginástica acrobática, que aconteceu em agosto em São Bernardo do Campo. Ao todo, o time de Uberaba faturou 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze por equipe. O alto desempenho dos atletas surpreendeu até mesmo o treinador do grupo. Então a gente teve 2 meses só de preparação para a competição e eu não esperava que seria um resultado tão bom. Sucesso que não veio por acaso. Por trás de tantas medalhas estão a dedicação e o esforço dessas meninas e meninos. Aos 11 anos, Fernanda é uma das promessas do esporte. E olha que ela descobriu a ginástica por acaso. Eu fui para fazer natação, só que o horário que tinha não batia com os meus horários. Aí eu tive a opção de ginástica acrobática e rítmica. Aí eu decidi entrar na ginástica acrobática para fazer novas experiências. A maioria aqui não tem condições de bancar o esporte. Por conta disso, os treinamentos são oferecidos gratuitamente pelo município. Essa equipe já vem trabalhando há muito tempo e já trouxe várias medalhas para a cidade de Uberaba. Para ter direito às aulas, eles precisam seguir algumas regras. A gente tem que estudar muito, a gente tem que tirar notas boas e não pode faltar da aula da escola. Nota 10 em tudo para essas meninas, parabéns. Band Cidade de hoje vai ficando por aqui, vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.